Bem, hoje a reflexão que a gente vai ter para levar durante a semana, como a Sara falou, em cima do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. E hoje eu vou me ater a 2 pontos dentro desse capítulo, que eu acredito que ninguém aqui que esteja ouvindo não tenha vivenciado na sua vida, né? Aqui na Terra e ao longo das outras encarnações, que é a dor e o sofrimento. Mas o meu objetivo hoje, nessa reflexão, nessa viagem que vamos fazer juntos, na verdade, é despertar dentro de nós, de cada um de nós, um entendimento mais próximo da verdade, um entendimento que de fato nos liberte dessa dor, desse sofrimento, desse estado íntimo que muitas vezes nos toma e que nos tira a vitalidade, que nos tira a energia de viver e faz com que a gente perca muito do nosso tempo. A gente, para entender esses aflitos, bem-aventurados aflitos, porque deles é o reino dos céus, como Jesus nos colocava, esses aflitos não é um convite para que todos nós passemos a viver uma vida só de dor, de sofrimento, como um caminho para a nossa evolução e para a nossa felicidade. Entendi. Rubens, sem querer, eu te desliguei, Rubens. Eu estava desligando com outra pessoa, desliguei você. Oi. Eu aproveito aqui, eu vou parar só um momentinho, eu vou aproveitar e pedir a todos que estejam com seus microfones abertos, que desliguem os seus microfones, porque senão acaba atrapalhando as pessoas de ouvirem, tá bom? Obrigado. Bem, então, como eu estava falando, esses aflitos que Jesus nos coloca não é um convite a vivermos uma vida contemplando, cultuando a dor e o sofrimento. É muito pelo contrário. Quando ele nos chama a atenção dos aflitos, como os bem-aventurados, é justamente aqueles que deram um passo além da dor e do sofrimento. São aqueles que, de alguma forma, despertaram nesse momento de dor e de sofrimento para algo além de tudo isso. Porque, se a gente parar para pensar, a dor e o sofrimento não é um caminho, não é o caminho que nos leva à plenitude, à completude, que vai nos levar à felicidade. A dor é um mecanismo de evolução em que faz um sacudir no nosso espírito para que a gente saia de uma determinada situação, de um determinado ponto em que estamos parados na nossa vivência evolutiva. A dor é como se fosse um sinal amarelo, nos chamando a atenção, nos sacudindo, para que a gente tenha, de alguma forma, um despertar para perceber que o nosso caminho não está indo em direção a essa plenitude, a essa completude, a esse equilíbrio, a essa harmonia. A dor, na verdade, ela acaba sendo buscada por todos nós de forma consciente ou inconsciente, a partir do momento em que nós fazemos as nossas escolhas, a partir do momento em que a gente se relaciona com o mundo. Então, através das nossas experiências vivenciais, nós vamos traçando o nosso caminho evolutivo. E esse caminho pode nos levar de encontro à dor e o sofrimento, ou pode nos levar a um outro caminho, que é o caminho, justamente, o caminho do amor, que é o caminho do equilíbrio, da harmonia espiritual, o caminho da plenitude. Portanto, essa dor e esse sofrimento, ele não é nos dado como um castigo divino, mas, na verdade, essa dor ela é buscada por todos nós a partir do momento em que exercemos o nosso livre-arbítrio e escolhemos de uma forma equivocada. Então, a dor é um mecanismo de evolução em que vai nos alertar dessa nossa rota, dessa nossa escolha, fazendo com que a gente repense essa escolha, repense o que a gente está decidindo, repense a forma como a gente está interpretando a vida,
Repense como a gente está lidando com essa vida, com o nosso próximo e conosco mesmo. Então, na verdade, a dor não é ela que vai fazer com que a gente vá de encontro a essa plenitude, e sim o sentimento maior do amor. Fomos criados pelo amor para o amor. O grande problema é que, criados simples e ignorantes como somos, precisamos trilhar um caminho de evolução. E nesse caminho de evolução é um caminho de aprendizado. E nesse caminho de aprendizado, nós ainda estamos muito ligados ao sentimento oposto a esse amor, que é o egoísmo. Onde nós, até por um mecanismo de defesa, de sobrevivência, buscamos olhar para nós mesmos o tempo todo, satisfazer a nós mesmos o tempo todo. Nós damos a preferência, nesse mundo que nos cerca, somente a nós. E a partir desse momento, nós criamos situações que vão nos levando cada vez mais próximo da dor e do sofrimento. Muitos espíritos que estão ainda muito arraigados, muito presos, muito apegados a esse sentimento do egoísmo, vivem nessa forma egocêntrica, olhando muito para si mesmo, tentando satisfazer apenas as suas vontades e as suas necessidades mais imediatas, perdendo o real sentido da vida, se distanciando do que realmente ele veio fazer na sua existência, a partir da sua criação. Esse ser, essa criatura, esse espírito, que está muito preso ao egoísmo, ele não consegue perceber a dimensão desse sentimento. Ai, Rubens. Sofrimento constante e que vai levar ele a essa plenitude. Portanto, a partir do momento em que esse espírito passa a ter as suas experiências sempre pautadas, envoltos através dessa dor, ele acaba, em muitos momentos desse seu caminhar, encontrando o sofrimento, porque ele percebe a angústia, o medo que está à sua volta e está dentro de si. Isso cria um grande vazio existencial nesse ser, nesse espírito. E isso traz toda uma angústia interior que só provoca nele mais sofrimento. E fica esse espírito que está mergulhado nesse egoísmo, nesse movimento cíclico de dor e sofrimento, não dando margem, não dando abertura para novas reflexões, novas maneiras de olhar, interpretar e viver a sua vida e o seu presente. Isso é de tal monta que ele, muitas vezes, no seu presente, recorre ao passado, mas ele está preso a mágoas, a tristezas, a rancores, cultivados por esse egoísmo profundo que tem dentro de si, e ele traz para o presente todos esses sentimentos negativos, que são estimuladores, que são fomentadores de mais dor e de mais sofrimento, de mais vazio existencial. O caminho para que esse ciclo de dor e sofrimento possa ser atenuado, possa ser minimizado, é a busca, o encontro com esse sentimento maior do amor. Por isso, Jesus diz que bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino do céu. Porque os aflitos são justamente essas criaturas que já começaram a despertar dentro de si um movimento contrário a essa dor e a esse sofrimento, onde eles passam a não olhar somente para si, através desse egoísmo, mas eles passam a olhar também para o mundo à sua volta.
ele começa a perceber o mundo de uma forma diferente, a interagir com esse mundo, a perceber a si mesmo de uma forma diferente. Ele começa a perceber que faz parte de um todo e que, na verdade, ele não está só nessa caminhada. Ele se percebe como um ser social, um ser que necessita do convívio com o outro e das diferenças um com o outro para que possa proporcionar a ele as experiências diversas que vão paulatinamente trazer a ele o equilíbrio interior. Então, o aflito é justamente esse que se sente desassossegado, esse que já não está satisfeito com o que tem. Ele percebe que existe algo além que ele precisa caminhar. Ele precisa de ir ao encontro desse, que é o sentimento do amor. Aflitos são todos aqueles que já não permitem mais ficarem parados dentro do seu quadrado, revivendo esse sentimento de egoísmo, provocando sempre dor, sofrimentos, angústias, medo, decepções, mágoas, rancores, ódios. Ele percebe que esse ciclo vicioso provocado pelo egoísmo já não faz mais sentido na vida dele. E ele, de alguma forma, busca elementos, conhecimento, experiências que tragam a ele alguma coisa que possa fazer com que ele mude a sua forma de interagir, de viver com esse mundo e consigo mesmo. A partir daí, começa, então, uma caminhada de fato evolutiva, no sentido de caminhar para algo melhor. Enquanto existem criaturas, espíritos, e no planeta de expiação e provas nós encontramos ainda muitos espíritos assim, muitos irmãos nesse momento evolutivo, onde eles não se apercebem de nada além de si mesmos, onde a vida fica girando em torno desse sentimento de egocentrismo, de egoísmo, e aí ele vivencia a dor dele. Muitas vezes essa dor nem desperta um sofrimento, porque ele está tão preso a sentimentos tão negativos, profundos, como ódio, rancor e tal, que ele nem se percebe nesse movimento. E há outros que aí percebem esse movimento, isso traz um vazio dentro deles, mas eles não conseguem sair desse movimento cíclico de dor e sofrimento. Mas a partir do momento em que esse espírito ele começa a se defrontar com espíritos que já trazem alguma outra experiência, que já trazem um modelo de exemplo diferente de vivência, de interação, de reação nesse mundo, e esse espírito começa paulatinamente, ao longo das múltiplas encarnações que teve, começa a se permitir pensar e olhar o mundo de uma forma diferente, pautada exatamente nesse sentimento maior do amor. Ele começa a sair desse processo difícil de dor e sofrimento. Portanto, a gente percebe que nós, espíritos, fomos criados, e eu sempre bato nisso, não é a primeira vez que eu falo isso, fomos criados para sermos felizes e para o amor. Então, muitas vezes, a gente, por um erro de interpretação, uma forma equivocada de entendimento, principalmente no meio religioso, e às vezes até no próprio espírita, a gente acha que a gente tem que sofrer mesmo, que a dor faz parte, que a gente tem que meio que aceitá-la de forma muito passiva. E não. A dor não nos pede passividade diante dela. A dor nos pede ação. A dor nos pede renovação. A dor nos pede reflexão diante daquilo que está acontecendo com a gente. Então, é preciso entender que o único caminho para que a gente mude, transforme o que não está bom na nossa vida, é o sentimento do amor. Nas suas mais variadas formas de se apresentar no mundo material, no mundo espiritual e dentro de nós.
É preciso a gente receber a dor e o próprio sofrimento que isso causa na gente de uma forma resignada. E não vamos confundir resignação com passividade. Vamos entender a resignação como entendimento dessa dor e desse processo como um processo educativo. Um processo que está acontecendo conosco para nos despertar para algo que não está bom na nossa vida. Para algo que está acontecendo e que não está nos permitindo vivenciar de uma forma mais plena a nossa vida. Tanto a nossa vida íntima, como a nossa vida em sociedade. Então, a dor e o sofrimento, ele não pede a passividade, a acomodação íntima diante desse fato. Ele pede justamente uma atitude corajosa, resignada, ou seja, uma atitude de compreensão daquilo que está acontecendo. Uma atitude de aceitação diante das coisas difíceis que nos acontecem. Mas sempre com esse norte de que isso que nos chega traz uma mensagem para a mudança, para a transformação íntima necessária. É para isso que a dor serve. Lembrando sempre que essa dor não vem de um castigo divino, mas que essa dor é um caminho natural trilhado por todos nós, a partir do momento em que nós escolhemos, em que nós decidimos, em que nós usamos o nosso direito ao livre-arbítrio. Portanto, o responsável pelas nossas dores somos nós mesmos. E a partir desse momento, não podemos ter uma atitude de pena de si mesmo, de lamentação, mas de tomada de consciência desse fato, e a partir daí, a busca de um novo sentimento e de um novo norte nas nossas escolhas. E esse norte é o amor. Tem a célebre frase de fora é o caminho. A internet do Rubens está falhando. Que nos leva. Está falhando Estão me ouvindo? A internet. Alô? Alô? A internet está falhando, meu filho. Está me ouvindo agora? Agora. Sua internet deu uma travada 2 vezes já, Rubens. Pode continuar. Aqui de novo. Alô? Estão me ouvindo? Desligou meu microfone de novo. Não, tá bem, Rubens. Pode continuar. Tá bem. Pode continuar, Rubens. Bem, então, como eu ia falando, é através desse amor fora da caridade não há salvação, fora do amor não há salvação. Ou seja, o caminho nosso de evolução, o caminho que vai nos levar a essa plenitude é o amor. Quando a gente toma consciência disso, a gente passa a agir, a gente passa a buscar situações, vivências que nos levem a essa plenitude. Então, entender isso é fundamental para que a gente tenha esse despertamento diante dos acontecimentos que a vida nos convida, que nos traz. Para que a gente não fique vitimizado diante das situações, mas que a gente renove a nossa coragem diante de tudo que está acontecendo. E, a partir daí, a gente comece a trilhar, a escolher um caminho que vá cada vez mais nos afastar dessa dor e desse sofrimento. Portanto, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados são aqueles que já despertaram para essa realidade, para essa verdade. Porque dentro dessa sua vivência de dor e sofrimento, eles já buscam uma renovação. Eles buscam um entendimento diante desse processo, na busca de um caminho melhor. Nesse capítulo, Jesus, então, não nos convida a ficar curtindo a dor. Jesus nos convida a dar a volta por cima diante da dor e do sofrimento. É bem verdade que vivemos num planeta de expiação e provas. E, portanto, num planeta como tal,
O encontro com a dor e o sofrimento será constante. Muitos dirão, mas Rubens, tem certas dores, certas dificuldades que nós vivemos que não sou eu que escolhi. Ele veio bater à minha porta pela situação que a gente vive, né? Pelo mundo do jeito que vive, com a violência, as desigualdades, enfim. Mas nós estamos nesse mundo, não é o acaso. Nós estamos encarnados hoje, onde estamos encarnados, não foi ao bel prazer de Deus. Não foi uma loteria divina lá no plano espiritual em que nós caímos aqui. Estamos aqui porque escolhemos estar aqui. E escolhemos a partir do momento que optamos por atitudes e escolhas lá atrás, em outras existências. A partir desse momento, nós trilhamos o nosso caminho futuro. E esse caminho futuro nos trouxe hoje aqui. Portanto, tudo que nos chega de dificuldades, desafios, de dores, muito do que a gente tem é fruto do que a gente está fazendo aqui e agora. Mas muito, a própria existência nesse planeta é fruto do que fizemos nas outras vidas. Mas lembrando sempre que muito do que acontece no nosso dia a dia, e a gente, muitas vezes, o espírita tem que tomar cuidado com isso, senão a gente bota a culpa sempre nas outras vidas. Nessa, nós somos maravilhosos, apoteóticos, né? Não cometemos erros. Mas não é bem assim, não. 90%, para ser simpático, 90% está pautado nessa encarnação. Os 10%, eu ia falar 99% e resolvi falar 90%. Os 10% está nas outras vidas. Portanto, muito do que a gente está sendo visitado pela dor, pelo constrangimento, pelas dificuldades, enfim, pelos sofrimentos, que a gente pode até dar um outro nome como desafios, se nós tivermos um olhar mais aí otimista para a coisa, é fruto, é resultado de atitude, de escolhas, de posturas nessa atual existência. Na nossa relação no mundo hoje, o aqui e agora. E eu acho isso muito importante, eu acho isso fantástico, porque isso, para mim, me dá muito a sensação de estar com as rédeas da minha vida, do meu destino, do meu presente e do meu futuro nas minhas mãos. Então, eu não sou uma mera marionete do meu passado somente. Não, eu tenho no meu presente, no aqui e agora, as condições de tentar mudar. E ouçam o que eu falei, tentar mudar, ainda que eu não consiga. Isso, para mim, também faz muita diferença, né? Foi José falar muito isso, né? Mesmo que você não faça o ideal, mas faça o seu melhor, né? Faça o seu melhor, ainda que isso não seja o ideal. É dessa forma que ele fala. Mas é isso mesmo. Enfim, quanto você sabendo que nessa encarnação você tem tudo para modificar as coisas que pode modificar, faz diferença. Quando eu comecei lá atrás, alguns aninhos atrás, lá na doutrina espírita, e eu ouvi essas coisas, eu falei, meu Deus, quem eu fui nas outras encarnações? Quando aconteciam as dificuldades, eu falei, ai, meu Deus, isso aqui... Mas a gente vai estudando, vai se desenvolvendo, vai amadurecendo, vai percebendo que, apesar de a gente ter aprontado muito em outras encarnações, isso é verdade, é fato, mas nessa encarnação, a grande maioria das coisas que aconteceram e que acontecem são fruto das nossas decisões e escolhas de agora. E eu acho isso uma grande vantagem. Isso é sinal de que, se eu fiz até agora de um jeito e não deu certo, e eu estou sendo visitado muito pela dor e pelo sofrimento, isso significa que eu, hoje, tenho a oportunidade e a capacidade de mudar isso. Ser menos visitado pela dor e pelo sofrimento e vivenciar mais esse amor que tanto a gente busca, tanto a gente sonha, e às vezes a gente vive mais esse amor no sonho do que na realidade. Mas por que não botar esse amor mais na nossa realidade? Por que não? Todos nós somos capazes disso. Cada um dentro da sua possibilidade. Uns vão avançar mais, outros vão avançar menos. Mas todos, repito, todos têm condição de fazer algo além do que fez até hoje. Rubens, eu não tenho condições, eu sofro muito, eu tenho muita dificuldade, é muita dor, você não sabe a minha vida. Eu só posso dizer uma coisa, se nós ficamos remoendo as nossas dores, se vamos vivenciar essas dores num clima de lamentação, nós, de alguma forma, potencializamos essas dores, aumentamos sobremaneira a intensidade dessas dores e, consequentemente, desse sofrimento. A única forma de sair desse movimento
é tendo uma postura resignada. E, como eu falei para vocês, resignação não é passividade. Resignação é uma aceitação dinâmica, onde você entende o que está acontecendo, mas é detentora da capacidade de sair disso. Ainda que você não saia disso sozinho, é verdade, nós temos a doutrina que nos ajuda, nós temos a família, nós temos os amigos, nós temos profissionais que trabalham na área da saúde, enfim, na área mental, que pode nos ajudar. Mas a gente tendo, ou melhor, a condição de entender esse processo, a gente começa a ter as rédeas na mão. Ou seja, eu posso escolher melhor. A pior coisa é a gente vivenciar uma situação de constrangimento, de dor ou de sofrimento e não conseguirmos ter a condição, a lucidez mínima, o entendimento mínimo para perceber o que está acontecendo e, a partir de uma mudança nossa íntima, nós tentarmos sair dessa situação. Então, talvez o passo mais importante é o passo libertador de conhecer algo. Isso só não basta, porque depois de conhecer algo, é preciso você ter atitude, somada a uma vontade firme interior, para que você faça o movimento de saída do estado em que você se encontra. Os aflitos de Jesus são esses. São esses que já não se satisfazem mais com esse estado de espírito, com esse estado íntimo diante da sua vida. E eles, então, buscam, de alguma forma, caminhos renovados de esperança, de fé e de amor para continuarem as suas vidas. Eu desejo a todos uma semana iluminada, uma semana com boas escolhas, uma semana com vivências proveitosas, que o amor permeie todas as suas palavras, os seus pensamentos, as suas decisões e as suas atitudes. Que possamos, ao longo da semana, das mais variadas formas que o amor se apresenta, possamos vivenciar, de fato, esse amor em nossas vidas. E vocês podem ter a certeza absoluta que, ao vivenciar esse amor nas suas múltiplas formas de se apresentar, nós vamos nos distanciar cada vez mais dessas dores e desse sofrimento que ainda é tão forte e graça à humanidade nesse momento planetário. Muita paz para todo mundo.